Bora começar mais um vídeo falando sobre coisa boa, que veio de algo ruim, né? Vamos falar sobre tanto a vitória do Atlético quanto a derrota do América, que trouxe uma grande vitória. Sim, o América perde para o Novo Horizontino de 3-0, o América jogando em casa. Mas o Alberto Valentim foi embora, graças a Deus, né? Não aguentava mais. Esse jogo eu não consegui acompanhar porque eu estava vendo do Cruzeiro. Mas eu vi um pouco dos comentários e os melhores momentos, né? Para ter uma pequena base. Mas o América veio com Gustavo, Johnny, Juan Barcelos, Emerson Santos, que saiu lesionado, Dalbert, Ale, Everton, Amaral, Val Soares, William Bigode e Mastriani. Curiosamente, esse foi o único jogo que Bigode não deu assistência para o Mastriani e o Mastriani não marcou gol. No lugar do Bigode entrou o Iago Souza, Segovinha no lugar do Val, o William, não o Bigode, mas sim o Tauan, entrou no lugar do Everton, Peça no lugar do Ale e o Cardoso no lugar do Emerson Santos, que saiu lesionado. Esse time foi enfrentar o time do Novo Horizontino, que veio com César no gol, Carlinhos, Dantes e Alvarinho na defesa, Sander, Luiz Yohama, Biangui, Galo e Vinícius Paiva no meio, Robson e Rômulo no ataque. Naldi e Tavinho entraram no meio, Patrick entrou na defesa, Carlão e Juninho entraram no ataque. Foi um jogo que, pelos números, essa impressão ficou, conforme os comentaristas disseram. O primeiro tempo foi o primeiro tempo mais Alberto Valentim possível. Uma América que pressiona, que ataca, que não deixa o adversário ter tanto espaço assim, mas deixa o jogo um pouco aberto, porém não é efetivo. O América é aquele time que tem a bola, cruza, mas zero efetividade. E no segundo tempo, depois de um belo gol do Galo sempre castigando o América, ele abre o placar, um belo gol, sério. E isso já faz o América perder o psicológico, né? Algo que dos times da Série A e B, o Cruzeiro vinha sofrendo, o Atlético vinha sofrendo, agora é o América que sofre com isso. E com isso, o Sander, num gol chorado, nossa, um gol feio, marca o seu gol. O América se perde na partida e Tavinho fecha o caixão num gol ok, um gol bonito pra mim, pelo menos. Cara, o América teve 6 chutes, 3 no gol. O Novo Horizontino teve 15 e 8 no gol. Então você vê que o Novo Horizontino deu sim um massacre no América. Desses chutes no gol foram poucos com perigo. O Gustavo, mesmo tomando 3 gols, conseguiu ser um grande destaque, né, pelos aplicativos. E eu diria que as defesas dele foram defesas não difíceis, mas que talvez o Cunha levaria gol, mas é fácil, né? Essa comparação. O América ainda é o último, Novo Horizontino 12º. O Novo Horizontino vem numa baixa considerada ok. Teve um início avassalador no Paulista, então é normal que no decorrer da temporada você diminua. Só que ele teve essa baixa justamente no início da Série B. Então o Novo Horizontino, que sempre é cotado para brigar lá nas cabeças, começou embaixo. A sorte dele é que o sexto pode ir sim para os playoffs para subir para a Série A. O problema é que eu acho que ele vai ficar em sétimo ou oitavo, né? Justamente no ano que o sexto vai. Mas não estamos para falar sobre clubes paulistas e sim do Mineiro, que se livrou de um câncer na equipe, que foi o Alberto Valentim. Cara, o Valentim, eu falei no jogo que eles empatou, do último da Copa Sul-Sudeste. Foi empate ou foi a derrota pro Caxias? Só confirmar aqui, mas certeza que foi um empate. Agora me surgiu essa dúvida. É um empate contra o Tombense na realidade, que é aquele 3-3, que o Valentim jogou, ele foi lá, ele falou que talvez não iria, mas ele foi. Eu falei, aquele jogo foi ruim, o América jogou de sempre, ele não seria demitido só porque foi na Copa Sul-Sudeste, que nesse do Brasileiro ele seria demitido em um resultado ruim, caiu. Uma queda justa, o time não ganha desde o jogo contra o Norte, que perdeu de 2-1. Até no Mineiro, depois da partida do empate contra o Democrata de Governador Valadares, o time vinha desempenhando bem mal.
antes de começar o canal. Eu sempre acompanhei Cruzeiro, Atlético e América. E eu já vinha que o time vinha um pouco mal assim. Bem, muita gente até elogia os empates contra o Atlético, mas é sempre a mesma coisa. Normalmente o América sempre cai na estratégia do Atlético, que é levar para os pênaltis contra o Coelho. E agora é buscar um novo técnico. Eu não olhei hoje antes de fazer o vídeo, mas eles queriam trazer o Roger Silva, o mesmo que treinou o Atlético antes da saída dele para o Sport. Que o Sport é uma bagunça, demitiu ele na estreia da Série B com empate. Mas o Roger chegou a ser eliminado para o Atlético, perdendo de 3-1. Eu acho que desde a saída do Salom, o América vem desempenhando horrivelmente o seu futebol. E assim, vem fazendo contratações muito ruins, igual o empréstimo o Bigode e o Marcelinho são acertos, mas o próprio Segovinha que veio é bem preocupante assim, sabe? E no geral, eu não tô vendo. Vamos ver se o Roger vem para dar uma luz pro time, que tem um jogo, se eu não me engano, contra o Sampaio do Rio de Janeiro. Deve ser o jogo que vai sacramentar a eliminação da América, que tinha chances de se classificar, que seria bom um título, além de você ganhar um título para dar uma pequena moral e tal. Você ainda ia para a terceira fase da Copa do Brasil, que seria algo bom, já que o América não chega assim com as suas próprias pernas. Porém, né, a prioridade está sendo a Série B, né, porque está muito ruim. O América, se eu não me engano, tem 0 pontos. É o único clube que não pontuou da Série B. Eu não fiz a tabela aqui, né, mas vou trazer na próxima, porque eu sempre trago praticamente quando o jogo é finalizado. Mas tá tensa a situação, tá? Tá complicadinha. E do jeito que vai indo o barco, acho que é mais uma luta contra a Série B. E falando em luta, vamos falar sobre um time que luta para subir, que é o Atlético, né, do Alex. O Ronaldo Tavares FC virou contra o CRB. O primeiro tempo eu perdi por conta do jogo do Cruzeiro, que era horários próximos. Mas assim, o segundo tempo eu vi, consegui ver. Cara, o primeiro tempo, pelos melhores momentos, foi jogo padrão Série B. O CRB começou pressionando e marcou gol com Pedro Castro. Sim, cruzeirense, Pedro Castro não aposentou, ele está jogando no CRB, o que é contraditório, porque na época dele o CRB era carrasco do Cruzeiro. E inclusive o Danielzinho também está lá. Mas o Pedro Castro marcou, e do lado do CRB, quem acompanhava Pedro Castro? O goleiro Alpino, conhecido por bastante gente, o Herrera, Bressan, Alemão, Lovati, Luizão, Wallace não, Baggio, Felipe e Belmonte. Sim, o Dadá Belmonte, mesmo que jogou pelo América. E entraram no lugar o Kevin do Herrera, que lesionou, o Pato no lugar do Felipe, que lesionou, o Wallace no lugar do próprio Pedro Castro, e o De Luca no lugar do Alemão e o Estrela no lugar do Bressan, que enfrentaram o Atlético com Blampoli, Zeca, Beleze, Jonathan, Souza, Cabeza, Jota, Cauã Rodrigues, Juan Assis, Bruninho e ele, o ídolo da nação guerreira, Ronaldo Tavares. Tivemos o Vera entrando no lugar do Assis, o Chu do Bruninho, o Marcelo Henrique no lugar do Souza e o Pedro Oliveira no lugar do Jota. E o João Miguel que entrou bem no lugar do Cabeça. O primeiro tempo, enquanto o CRB tinha a bola, ele foi melhor do que o Atlético, mas é aquilo, né? Uma hora o time tem que deixar o outro criar. E o CRB teve até umas chances ok de criar o Atlético. Porém, num pênalti esquisitíssimo do Souza, a bola bateu no pé dele, subiu e pegou na mão. O CRB fez 2-0. E cara, vendo um pouco por fora eu achava difícil virar, mas eu esqueci que temos Ronaldo Tavares, um gigante que reencarnou em Ronaldo mesmo. Aí fica se é o gaúcho ou o fenômeno. Porque em um passe do Zeca, ele marca um belo gol. Do Zeca não, perdão, do Jota. Numa bola enfiada ele consegue marcar um gol bom. E depois num bonito gol, num passe longo do Zeca. A bola chega nele, ele dá um chapéu no goleiro, marca um golaço. E num pênalti, sem contestações, diferente do Atlético, que foi um pênalti
O Atlético ainda sofre, para mim, com aquilo de jogar só um tempo. Jogou o primeiro tempo ruim e o segundo bom, normalmente sempre é ao contrário. Dessa vez deu sorte que o Ronaldo reencarou no Fenômeno e não no Tavares. Mas assim, o time muito dependente do Ronaldo Tavares, tá? E por que isso é ruim? Porque o Inter está de olho no Ronaldo Tavares. Eu vi informações que é o Inter e eu vi algumas informações que também. Qual era o time? Me fugiu a memória. Acho que é o Coritiba também estaria de olho nele. E acho que o Remo também estaria de olho. Eu acho que é um erro dele sair agora para ir nesses clubes ruins. Principalmente o Inter, porque você pode ficar manchado na carreira por conta disso. Eu acho bom ele esperar o fim da temporada até para ajudar o Atlético, já que o Alex praticamente fez um clube para jogar em redor do Ronaldo. Cara, foi um jogo bom. No segundo tempo, parte do Atlético, o CRB dominou mais o primeiro e mereceu a vitória. Tanto que, curiosamente, depois da saída do Pedro Castro, o time tomou 2 gols. Não, ele tomou um, aí estava controlando o CRB, teve até uma bola na trave depois desse primeiro gol do Ronaldo. Pedro Castro saiu, o time morreu, sabe? Então, assim, o Atlético, dentro das suas propostas, conseguiu jogar bem. Inclusive, vai enfrentar o próprio Inter, né, do Ronaldo, o próprio Inter, que é o Ronaldo, melhor dizendo. E vai ser interessante. O time ainda não perdeu. Terceiro colocado com 8 pontos, está só atrás do Avaí e Ceará. Então, assim, é um time que está muito interessante, tá bom. Brigar para subir vai ser meio complicado na logística para voltar a do Mineiro. Mas se chegar na Série A e querer se manter, vai ser legal você ter 3 times, né, mineiros de volta. Só não vai ter o América, infelizmente, a não ser que quem vir consiga uma arrancada muito grande, o que é muito difícil, mesmo sendo futebol brasileiro, que se você ganhar 2 jogos seguidos você já fica bem, sabe? Então, assim, complicadíssimo, sabe? Muito complicado a situação da América e muito descomplicada a situação do Atlético. No geral, o América tem que trazer um técnico que resolva, que arrume a bagunça para manter na Série B. Não pode trazer ninguém para dar esperança ao torcedor de algo a mais, tem que ser bem pé no chão, enfim. E o Atlético é orar para ninguém levar o Ronaldo, porque o Alex fez o time para jogar em prol do Ronaldo. E quando isso não acontecer, vai ser triste, hein? Vai ser complicado. Eu espero não ver isso ainda. No mais, é isso. Se você quiser ver outra opinião minha, tem um vídeo falando do Cruzeiro e Atlético. E um da Série D que eu postei após esse. No mais, é isso. Até a Copa Sul-Sudeste, que vamos falar de Tombense e América.